Desculpa, gente, não queria chorar, mas não tem como, né, se segurar. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com a gravidez na adolescência. Pra quem não sabe, eu fui mãe aos 14 anos e vou contar tudo que eu passei e como que foi essa minha experiência, tá legal? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Sara. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, tá legal? Então, gente, no meu segundo vídeo que eu postei no canal, eu contei sobre a minha segunda gravidez. Tudo que eu passei. Se vocês não assistiram, vão lá assistir, tá bom? E naquele vídeo eu falei que eu ia contar sobre a minha gravidez na adolescência, né? Então hoje eu vim aqui contar pra vocês. Então, gente, eu falo pra vocês que eu engravidei com 14, mas na verdade foi com 13. Eu vou explicar pra vocês por quê. Bom, eu morava com a minha mãe e minha irmã caçula, que na época tinha 6 anos. Meu esposo, que na época era meu namorado, morava com a mãe dele. A gente morava um pouquinho distante, mas nem tanto, né? E aí, minha mãe estava com câncer. E eu comecei a passar muito mal, acordei vomitando. Assim, do nada eu vomitei. Mas até aí eu falei, deve ter sido alguma coisa que eu comi. Depois eu vomitei de novo. E aí comecei a sentir enjoo de tudo. Aí minha mãe falou, Sara, você tá grávida? Eu falei, não, mãe, não tô não. Pra mim eu realmente não estava, não passou pela minha cabeça a momento algum que eu estaria grávida. Aí até que eu comecei a sentir muita cólica. Eu não podia levantar da cama que eu sentia cólica. E aí aquilo começou a me incomodar, né? E aí meu esposo falou, vou te levar no médico. Tá bom. Aí antes de a gente ir pro médico, a gente passou na mãe dele, né? E a mãe dele falou a mesma coisa, acho que você tá grávida. Aí eu já comecei a ficar assim, eu fiquei, ai meu Deus, será que é? Mas tá bom, a gente foi. Chegou lá, fizemos o teste, mas eu ainda tava certa de que eu não estava grávida. Eu falei, não deve ser não. Pra mim eu estava com alguma coisa, né? Eu contei pra médica tudo que eu tava passando e ela pediu o exame, né? Pediu o teste de gravidez. Mas pra mim assim, eu ia fazer e ia dar negativo. Aí eu fiz no dia do meu aniversário isso, gente. Era o dia do meu aniversário quando eu decidi ir pro médico. Eu estava fazendo 14 anos. Por isso que eu falo que eu engravidei, na verdade, com 13, né? Porque eu descobri com 14, mas eu engravidei com 13. Era no dia do meu aniversário. E a médica falou, parabéns. Ela perguntou a minha data de nascimento e falou, parabéns. Eu falei, obrigado. Pra mim era por causa do meu aniversário. Ela, você vai ser mamãe. Ela fiquei... Eu não acreditei naquilo. Eu falei, não é possível, esse teste tá errado, né? E eu fiquei assim, se eu falar que eu fiquei feliz, eu vou estar mentindo, não fiquei feliz. Fiquei preocupada, né, gente? Eu era muito nova, eu morava com a minha mãe estava doente. Não fiquei feliz, eu fiquei muito preocupada, mas meu esposo ficou super feliz, né? Porque ele já queria. Aí tá, aí eu cheguei em casa, né? Falei pra minha mãe, se você não tivesse grávida, eu ia dar na sua cara agora, porque eu falei que você estava grávida e você ficou teimando comigo. Aí eu não fiquei feliz assim no começo, eu fiquei muito coisa, eu falei, meu Deus, e agora? Mas assim, quando eu bati a primeira ultra, né, que aí eu comecei a ganhar as coisas, ver as coisas, eu comecei a me apaixonar de verdade. Mas de primeira eu não fiquei feliz. E aí, gente, minha mãe começou a piorar, né? Quem já teve alguém com essa doença na família sabe que essa doença é uma praga, né? E é horrível. E aí ela começou a passar mal e eu não tinha experiência pra cuidar dela, né? Era muito nova. Tinha que dar os remédios na hora certa, tudo direitinho. Já tinha minha irmã pequena, né? Tinha que levar ela pro médico toda semana, se eu não me engano. E é bem distante, né? Tipo umas 2, 3 horas. Era bem distante, né? Era no centro da cidade. E aí ela veio morar com a minha irmã mais velha, né? Que minha irmã ia cuidar dela melhor, né? E aí era mais perto da casa do meu namorado. E a gente ficou aqui na minha irmã e na minha irmã. Até que a minha sogra, ela cedeu um espaço na casa dela, atrás da casa dela, pra gente construir lá, né? E morar lá. Porque a gente não tinha condições de comprar casa, a gente era muito novo, né? Meu esposo tinha o quê? 18 para 19 anos, mais ou menos. E aí a gente não tinha condições de comprar casa, né? E assim, morar de aluguel é horrível, né? A gente não queria isso. E aí ele foi construindo lá. Foi construindo aos poucos, né? E aí eu fui... Minha mãe começou a ficar muito mal, passar muito mal.
E aí era bem complicado de eu ficar aqui na minha irmã, porque a casa da minha irmã não era tão grande, só tinha 2 quartos. O quarto que ela dormia com o esposo dela e com o filho dela, e o quarto que minha mãe ficava. Então, assim, minha barriga tava começando a crescer, assim, tava ficando meio complicado de eu ficar aqui. E aí eu comecei a ficar na minha sogra, era bem pertinho da casa da minha irmã. E aí eu comecei a ficar lá, meu esposo foi construindo a casa. Não foi fácil, né? A gente construir a casa, não era nem casa, era uma kitnet, né? Era assim, a cozinha e o quarto, né? E tinha um quintalzinho e o banheiro. Mas era independente. Aí não foi fácil, né? A gente ter que construir lá, comprar as coisas do bebê. Na época ele trabalhava na van, então assim, não era tão lá essas coisas, né, que ele recebia. Mas graças a Deus, Deus não deixou faltar nada, a gente conseguiu fazer lá a nossa casinha, comprar as coisas do Kaique, né? E aí a minha mãe começou a piorar muito. Nisso eu já tava com a barriga bem grande já. Já tava quase perto de ganhar. E ela foi pro hospital. Quando ela foi pro hospital, eu senti que ela não iria mais voltar, né? Eu sabia que aquela vez ali era a última vez que eu tava vendo ela. Meus irmãos não deixou eu visitar, eles não contaram pra mim o estado dela, falavam que ela tava estável, não queria me preocupar, né, porque eu estava grávida. E nem deixavam eu visitar ela, mas também o hospital que ela tava era muito longe. E como eu tava enjoando, era complicado eu ficar indo lá, né, porque eu ia passar mal até chegar lá de condução. Até que teve uma noite que eu tava lá, né, na minha sogra, eu dormi lá, e aí o meu cunhado, que era esposo da minha irmã, foi e chamou lá, chamou o Jackson. Era de manhã bem cedinho, tipo umas 6h30. E quando eu escutei a voz dele, claro que ele não me chamou, né? Porque ele não iria dar essa notícia diretamente a mim, né? Que estava grávida. E quando eu escutei a voz dele chamando o Jackson, eu já sabia o que era, né? A gente sente, né? Aí quando o Jackson chegou e me contou, né? Foi assim, meu mundo caiu, né, gente? Eu era muito nova, né? Mas pra quem não sabe... Desculpa, gente, não queria chorar, mas não tem como, né? Se segurar. Pra quem não sabe, meu pai faleceu, eu ia fazer 1 ano. Não cheguei a conhecer meu pai, né? Praticamente. Eu era bem novinha, né? Meus irmãos eram bem novos, então assim... Eu não conheci meu pai praticamente, né? Então assim, só tinha minha mãe. E aí, quando eu recebi aquela notícia, o meu mundo caiu, né? E depois de 15 dias, ela faleceu dia 13 de março de 2013. Meu filho nasceu dia 28 de março de 2013. Então, assim, bem perto, né? O que? 2 semanas praticamente, né? E foi assim, meu mundo caiu, né? E assim, quando a gente perde alguém, eu acho que é a sensação que todo mundo sente. A gente não tem mais vontade de viver, né? Parece que perde o sentido da vida, né? E aí, quando o Kaique nasceu, né, acabou isso. Claro que não aliviou a dor, né, de eu ter perdido a minha mãe, mas, sei lá, me trouxe alegria. Eu costumo falar que eu tinha perdido o meu chão, mas quando ele chegou, eu ganhei o mundo. Eu costumo falar isso, né? É porque eu ganhei vontade de viver de novo, né? Eu tinha alguém que precisava de mim, né? E foi bem coisa assim no começo, mas graças a Deus, quando ele nasceu, a nossa casa lá já estava pronta, as coisinhas dele já estava tudo pronto direitinho, né? E aí foi bem complicado, porque sempre tem julgamento, né? As pessoas julgavam, as pessoas falavam que o Jackson ia me abandonar, que não ia ficar comigo, que não ia assumir a criança. Eu acho que todo mundo que engravida na adolescência escuta isso, né? E muitas das vezes acontece isso, né? Mas graças a Deus a gente estamos juntos hoje, né? Bastante tempo, 10 anos já. Já somos casados no papel. Somos 3 anos casados no papel, já temos 2 filhos e estamos aí até hoje, né? Mas as pessoas julgavam muito, né? Ficava, sabe, olhava com aquele olhar, meu Deus, o que essa garota fez? Engravidou nova, perdeu a mãe agora. Né? E foi aquela coisa. E aí a gente morava lá, na minha sogra, atrás da casa dela, né?
eu ainda não era evangélica, gente, na minha adolescência, né? E aí eu comecei, assim, eu não era evangélica, mas eu, desde pequenininha, eu sempre fui uma criança que eu gostava de ir pra igreja. A minha mãe não era evangélica, a minha mãe já foi espírita, bem antes de eu nascer, eu acho. Pelo menos eu não lembro disso, né? Então, assim, eu acho que era antes de eu nascer. Meus irmãos falam, ela falava, depois ela saiu, mas ela não entrou pra igreja. Ela até entrou pra igreja, mas assim, ficou pouco tempo, né? Depois saiu. Mas eu sempre fui uma criança, eu creio que o propósito de Deus na minha vida é muito grande, porque eu vivi num ambiente familiar que não era evangélico, né? Meus irmãos sempre foram da farra, né? Sempre beberam. Minha mãe não bebia, mas não era evangélica. Então, tipo assim, eu nunca tive um ensinamento bíblico, né? Um ensinamento cristão. Mas eu sempre fui uma criança, assim, gente, eu sozinha. Eu sempre fui uma criança que não gostava de xingar. Meus colegas xingavam e eu não xingava, né? E às vezes, quando eu soltava, eu chorava, gente, de soluçar, né? Me arrependia daquilo dali. Eu criança e ninguém nunca me ensinou aquilo, mas eu sabia que não agradava ao Papai do Céu, né? E então, assim, na minha adolescência, mesmo eu não estando na igreja, eu sempre visitava as igrejas, né? Mas, assim, nunca consegui ficar firme. Até que eu fui em uma, aqui perto de casa, que foi assim, foi amor à primeira vista. Eu entrei lá e eu falei, meu Deus, eu tô apaixonada naquela igreja, eu não sei, sabe? Meu coração não tem como explicar como que eu amo a minha igreja, né? Deus está em todas as igrejas, gente, eu sei. Mas assim, tem uma que a gente se identifica mais, né? E a minha foi ali na minha, né? E aí, assim, eu fui lá, gostei, visitei. Fui um dia, aí fiquei meio assim de voltar. E assim, quando eu fui lá, a única vez os meus pensamentos começaram a mudar. Por quê? Eu parei de estudar muito cedo, né? Bem cedo. Ainda na infância. Minha mãe, assim, não era uma mãe que me incentivava a estudar, que... Aquela coisa, tipo, se eu quisesse ir, eu ia. Se não quisesse, não ia. Era assim, entendeu? Então, tipo assim, eu parei de estudar, eu acho que com 10 anos, 11 anos, por aí. E aí, quando eu tive o Kaique, filho muda a nossa mente, né? Já não pensava mais por mim, eu pensava por ele. E eu falava, que futuro eu vou dar pro meu filho? Como que eu vou falar pro meu filho estudar se eu parei de estudar com 10 anos, né? Falei, não, eu quero ser exemplo pra ele, né? E aí eu fui, comecei a procurar escola, procurar, até que eu encontrei. Comecei a estudar e eu falei pra Deus naquele momento, né? Eu quero mudar a minha vida, eu quero voltar a estudar, eu quero entrar pro caminho do Senhor. E aí eu comecei a estudar, comecei a ir pra igreja e foi daí, gente, foi daí que a minha vida mudou totalmente, assim. Não só a minha vida ao meu redor, dentro de mim, sabe? Quem eu sou, meus pensamentos, gente, eu virei outra pessoa. E aí eu comecei a ir, meu esposo ainda não estava indo, mas e aí ele falou, vai um dia nessa igreja que você está indo. Eu falei, vamos, você vai gostar. Ele foi, gostou, enfim, a gente ficou indo congregar lá, né? Gostamos de ir lá. E assim, gente, por que eu tô contando isso tudo pra vocês, da igreja, né? Porque hoje meus pensamentos são bem diferentes, né? Se eu tivesse os pensamentos que eu tenho hoje em dia, eu não tinha engravidado cedo, eu tinha feito tudo diferente. Então quero dizer pra você que é adolescente, se estiver assistindo esse vídeo, não ultrapasse o tempo de Deus na sua vida. Tudo tem um tempo determinado, né? Você vai casar, você vai ser mãe, se esse é o seu desejo, mas é tudo no tempo de Deus. E assim, se eu tivesse esperado o tempo de Deus na minha vida, muita coisa que eu passei eu teria evitado, né? Mas assim, eu me precipitei, né? E hoje, gente, eu sou a prova viva de que Deus restaura nossas vidas, né? Eu creio que quem me conheceu na adolescência, né? E me conhece hoje vê o quanto eu mudei, né? E não é sobre mim, é sobre ele, né? É tudo sobre ele. Tudo que eu tenho me tornado hoje é por ele, é pra ele, é o que eu tenho aprendido com ele, né? E assim, gente, foi bem complicado tudo que eu passei, mas meu filho é tudo pra mim, né? Minha vida. E graças a Deus, hoje ele tá com 7 anos, mas mês que vem, em março, final de março, ele faz 8 anos. É uma bênção na nossa vida.
Não é porque é meu filho não, mas assim, é uma criança maravilhosa, não me dá trabalho nenhum. Se eu falar que não dá trabalho, eu vou estar mentindo. Claro, assim, que tem fase, né? E tem fase, assim, que ele tá mais coisa, mas eu pego ele pela orelha e o pai dele briga com ele. Rapidinho ele volta pro lugar dele. Mas, assim, não me dá trabalho nenhum. Na escola sempre foi um bom aluno, graças a Deus. E ele me pedia muito irmãozinho, né? Por ser sozinho. E eu dei irmãozinho pra ele. Hoje em dia ele tem o irmãozinho dele. Cuida muito do irmão dele, me ajuda muito, principalmente quando o pai dele tá trabalhando, né? Eu nem sei o que seria de mim sem ele, pra falar a verdade, porque o Caleb tá que tá. Só Jesus, assim, ele parece que não tá andando ainda, mas parece que ele corre. Ele tá em um lugar, daqui a pouco ele tá no outro, né? E eu tendo que fazer as coisas em casa, ele me ajuda muito. Graças a Deus, é um filho maravilhoso. E, gente, esse foi o testemunho, né? A minha experiência, tudo que eu passei. E eu digo pra você que é adolescente, né? Que esteja namorando ou não. Espere o tempo de Deus que você não vai se arrepender. Hoje em dia, né? Eu tenho amigas que esperaram no tempo de Deus pra namorar, no horário pra saber se é de Deus. E assim, estão fazendo tudo direitinho, vão casar em nome de Jesus em breve, né? E essas amigas que eu tô falando é a Camila e a Aline, eu sei que elas vão assistir esse vídeo. E assim, vão casar em breve, vai ser perfeito em nome de Jesus. E assim, elas fazem tudo direitinho no tempo de Deus. Eu fico tão feliz vendo isso, gente, tão feliz, assim. Isso me agrada, imagine a Deus, né? Então, assim, é maravilhoso o que elas estão vivendo, eu tenho certeza disso, né? Então, assim, vocês não vão se arrepender de esperar o tempo de Deus. Eu tenho certeza absoluta que elas não se arrependeram de esperar o tempo de Deus, né? E hoje estão vivendo a promessa de Deus e vão viver ainda muito mais. Então é isso, gente. Espere o tempo de Deus, né? E você que tá sendo mãe, né? Já na adolescência ou que tá grávida, já que aconteceu, agora se apegue com Deus, né? Faça sempre o melhor pro seu filho. Agora é tudo pra ele, né? Porque quando a gente tem filho, né? Quando a gente ainda não é mãe, é tudo pra gente. A gente sempre pensa em nós. Depois que a gente vira mãe, não. A gente tem que pensar neles, só neles, o melhor para eles, né? Ainda mais quando é pequeno ainda, que depende muito de nós. Então, gente, é isso. Hoje, gente, eu tô vivendo as promessas de Deus. Não é porque eu errei lá no passado que hoje eu não estou vivendo. Eu tô vivendo a promessa de Deus. Tudo que Deus me prometeu tá se cumprindo na minha vida. Hoje em dia eu tenho uma família maravilhosa. Não é perfeita, mas é maravilhosa, né? A família que Deus me deu. E assim, mas pra mim ter a família que eu tenho hoje, pra mim ter a vida que eu tenho hoje, né? Viver da forma que eu vivo hoje, eu passei por muitas coisas, gente. Passei por muitas coisas que não precisava eu passar, era só esperar o tempo de Deus, né? Mas assim, ultrapassei o tempo de Deus. Mas agora, né, graças a Deus eu já casei no papel, como eu falei pra vocês, é tudo direitinho, me batizei, o momento mais especial da minha vida, né, fiz tudo direitinho. E assim, hoje em dia eu procuro fazer tudo na direção de Deus, direitinho. E é isso, gente, vocês não vão se arrepender de esperar o tempo de Deus. Nunca vi alguém esperar o tempo de Deus e se arrepender, né? E esse, gente, foi o testemunho que eu quis trazer pra vocês, tudo que eu passei, né? E o que eu tenho pra dizer, você que é mãe, que está grávida, Deus é contigo. Deus nunca desampara ninguém. Aquele que bate a porta, ele abre, né? E se apegue em Deus que tudo dará certo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comentem aí o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever, tá? Contei, né, um pouquinho da minha história. Vou botar umas fotinhas do Kaique quando ele era bebê, tá bom? E é isso. Não foi um bebê muito trabalhoso, não, gente. O Caleb tá me dando mais trabalho. O Kaique sempre foi... Me deu trabalho, né, assim, em começar a engatear essas coisas, andar. Ele nem engateou, ele foi direto andar. Ele andou com 10 meses. Mas, assim, me deu trabalho também, mas... nem se compara tanto que o Caleb tá me dando, que só Jesus. Mas assim, também é uma bênção na minha vida. Eu vou colocar as fotinhas pra vocês verem como que ele era,
tá bom? E é isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo, tá? Eu vou trazer aqui, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou trazer mais vídeos aqui contando um pouquinho da minha história, tá bom? Tchau, beijo, até o próximo vídeo.